Salve, salve, galera! Muito bem. Boa tarde, bom dia, boa noite para que hora você estiver assistindo a nossa incrível entrevista que vamos fazer hoje com o treinador Ricardo Rezende, novo treinador, novo comandante do Sub-20 do Fluminense, que se prepara, né? Daqui a pouco, janeiro está chegando, temos aí daqui a pouco a querida Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio tradicional que acontece ali em meados de janeiro, quando os clubes estão fazendo a sua pré-temporada. E aí a molecada toma conta das televisões e aí o torcedor acompanha aí os novos frutos, né, os novos diamantes dos seus clubes. Agradeço já ao Ricardo pela participação com a nossa equipe de reportagem. Ricardo, primeiramente, muito bem-vindo ao Fluminense, cara, muito prazer estar falando com você. Seja uma entrevista aí super boa e que a gente possa dividir um pouquinho esse seu conhecimento, um pouco da sua história. Muito prazer, Ricardo. Prazer é todo meu, João. É uma satisfação estar falando com você. É uma honra para mim estar trabalhando no Fluminense. Agradeço muito ao seu Rui, ao Antônio, diretor da base, que estão me dando essa oportunidade. Já estou indo para a segunda semana, estou vivendo intensamente Xerém. É um grupo de trabalho de muita qualidade. Espero fazer um grande trabalho e continuar revelando grandes talentos, que é o que a torcida mais espera. Já falou aí na introdução algumas coisas importantes que a gente vai tocar aqui na nossa entrevista, né? Antes de tudo, eu pedi para você que está assistindo essa entrevista, seja de manhã, de tarde, de noite, que dia que você tiver, não esquece de deixar like, compartilhar com a galera a entrevista aqui, que vai ser muito importante. Você que gosta de base, acompanha bastante nosso Fluminense. Bom, Ricardo, antes de a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o torcedor do Fluminense. Eu sei que você é de Minas Gerais, eu acompanhei você recentemente também no Cruzeiro, no Botafogo. Quem é o Ricardo Rezende? Quem é esse treinador que chega agora para comandar o Fluminense? Bom, meu nome é Ricardo Rezende, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, comecei trabalhando na base do Atlético Mineiro, fiquei na base do Atlético de 2007 a 2017, então tive a oportunidade de trabalhar em todas as categorias, desde o sub-13 ao sub-20, tive a felicidade de ajudar na formação de vários atletas, né? Até uma alegria ver agora o Bremer e o Fred, que passaram na base do Atlético, eu contribuí na formação desses atletas, e também a alegria de conquistar 2 títulos importantes, que foi a Copa do Brasil Sub-17 e Sub-20. Depois eu tive um convite para trabalhar no Sub-20 do Cruzeiro, onde eu fui muito feliz também. Fiquei 1 ano e meio no Sub-20 do Cruzeiro. Depois, com a saída do Mano, assumi um jogo interino e depois eu fui lançado para ser o auxiliar permanente do clube, onde eu fiquei 6 meses. Foi uma experiência muito bacana, trabalhar com jogadores experientes como o Fred, Thiago Neves. Tive a felicidade de trabalhar com Abel Braga, enfim. Depois que eu saí do Cruzeiro, tive o convite para trabalhar na base do Botafogo, então foi a primeira vez que eu saí de Minas Gerais, onde fui muito bem recebido. Cheguei a trabalhar 2 anos no Sub-20 do Botafogo. Tive também a alegria de ajudar na formação de vários atletas. Fui interino em 2 jogos e também tive um período como auxiliar técnico quando o Anderson Moreira saiu e até a chegada do Luiz Castro, auxiliando o Lúcio Flávio, onde foi muito bacana também. E agora é uma alegria, né, imensa estar aqui no Fluminense. É um clube que tem uma história muito bonita na base, que revela grandes jogadores, né, os moleques de Xerém. Então, espero fazer um excelente trabalho, contribuir na formação dos atletas e ajudar bastante aí nesse processo, que existe um trabalho muito integrado em todos os setores da base, que é um trabalho muito bem feito, e eu estou muito feliz nesse novo projeto dentro do clube. Perfeito. E sobre essa relação, né, como você falou, é um trabalho metodológico, é o famoso DNA tricolor, né, que todo mundo que chega no Fluminense para trabalhar com a base já tem que estar meio que ciente do que é, como é que impor. Agora a gente vai ter o Guilherme Torres novamente, né, como coordenador metodológico da base. E aí, assim, trazendo um pouco da sua experiência, né, nos clubes que você passou, os clubes que você conquistou, o que você pode trazer de novo, de diferente para esse DNA tricolor, Ricardo? Primeiro, você falou um nome muito importante, que é o Guilherme Torres, né, onde que eu fui muito bem recebido por ele. Né, ele foi o criador do DNA metodológico do clube, uma pessoa muito inteligente. Ele estava como técnico do Sub-20, a gente já está trocando ideia. Ele foi agora promovido a coordenador metodológico, então eu fiquei encantado realmente estando de perto com a metodologia do clube. Né, existe realmente uma preocupação com o ser humano, com o desenvolvimento do talento individual. Então, eu estou muito feliz com essa metodologia e espero também, com a minha experiência, né, de vivência de Atlético, Cruzeiro, Botafogo,
colaborar nessa formação. E o mais importante é a integração, que é muito bem feita, né? O Antônio, que é o nosso diretor, tem uma relação muito boa com o Paulo Gione, né? Agora o Fred, que é o nosso ídolo como diretor esportivo, e o mais importante é essa integração da base com o profissional, porque o objetivo principal é revelar os jogadores, e o Fernando Diniz, que sabe aproveitar muito bem a base, né? Como ele agora está fazendo o André render muito bem, Matheus Martins, que foi agora convocado para a seleção sub-20, então espero colaborar, né, para essa formação e principalmente trabalhar de acordo com a filosofia e metodologia do Fernando Diniz, porque o trabalho da base só faz sentido se for para poder alimentar o profissional e formar os atletas para que o Fernando Diniz possa utilizar no momento oportuno. Exatamente, é uma grande responsabilidade, ainda mais no Fluminense, que o torcedor acompanha muito a base, né? Acho que isso foi um trabalho que o clube investiu também, né, na comunicação da sua categoria de base, dos resultados. Você vê que hoje do sub-8, do 9 até o sub-20 tem resultados, tem informação. E os próprios veículos de comunicação de mídia segmentada também acompanham muito a base, fazendo a informação chegar muito ao torcedor, né? Então, os outros Fluminense têm uma expectativa sempre muito grande na base, e principalmente o sub-20, né, que é a sua categoria, que é o próximo passo, né, é o último passo antes da equipe profissional. E sobre isso, qual que você vê que é a principal vantagem de ter o torcedor acompanhando não só os resultados, mas também um trabalho a longo prazo? Você acha que a mudança de mentalidade do torcedor com a base, ela vem mudando durante os anos, de não pensar só em resultados, mas pensar também em questão de trabalho, desenvolvimento, né, como mostra bastante o DNA Tricolor? Sem dúvida, né? Hoje as competições sub-20, sub-17 estão tendo uma grande cobertura, né? A Copa São Paulo realmente é a principal competição em relação à vitrine, mas também tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, onde os jogos são transmitidos, e realmente a torcida do Fluminense, ela acompanha de perto, né? Já tem aí a questão dos moleques de Xerém, então eles abraçam esses atletas, eles se sentem muito confiantes quando jogam no profissional, então ter a torcida apoiando, acompanhando, isso é muito importante. Então a gente espera que o torcedor possa estar presente, né? Nós vamos, a sede nossa vai ser em Taubaté, a gente estreia dia 3 na Copa São Paulo, então quanto mais de perto o torcedor estiver acompanhando, para poder ir conhecendo ainda mais os novos talentos, isso é importante, porque quando eles forem lançados ao profissional, eles já vão estar sabendo quem são as novas joias da nossa equipe. Já que você tocou no tema aí sobre a Copinha, já vamos entrar logo no tema da Copinha. O Fluminense é pentacampeão da Copinha, né? Assim, tem 5 títulos, 71, 73, 77, 86 e 89. Ao mesmo tempo, né, tivemos aí quantas gerações de bons jogadores, né, com João Pedro, com Kaique, Metinho, o próprio Matheus Martins, né, gerações aí também. E a última final que o Fluminense chegou foi em 2012, quando tinha o Marcos Júnior, né, como nosso principal jogador. E desde então, por mais que tenham bons times, o Fluminense ainda não conseguiu ganhar o sonhado Hexa, né? Que a gente também está torcendo para o Hexa da nossa seleção, mas do Fluminense também está querendo o Hexa. O que fazer? O que você pensa sobre esse time para que a gente possa, o torcedor do Fluminense, voltar a ver o time ganhar uma Copa São Paulo, Ricardo? Bom, o principal objetivo da base realmente é a formação de atletas, mas é claro que se a gente conseguir aliar a formação e conseguindo títulos, a gente também forma atletas com espírito vencedor. Então, estamos fazendo uma ótima preparação para a Copa São Paulo. Vai ter um torneio semana que vem, um quadrangular contra uma equipe do Chile, Botafogo e Vasco, que vai servir de preparação para a Copinha. Os atletas estão muito motivados com a competição. Então, a expectativa é que a gente possa conseguir a nossa classificação. Sabemos das dificuldades que é a Copa São Paulo, às vezes um campo que não tem as melhores condições, uma surpresa, mas sem dúvida o Fluminense vai sempre ser uma das equipes que vai ser favorita para o título, então espero poder fazer uma boa competição e buscar o título, porque o torcedor também tem um desejo de conquistar a Copinha, e a gente tem um grupo de qualidade e acredito que a gente tem condições para poder conquistar mais um título e conquistar o Hexa da Copa São Paulo. Nessas primeiras aí 2 semanas de trabalho lá em Xerém, você já deu para sentir alguma coisa do grupo? Aí já tocando em alguns nomes que são o que o pessoal fala mais, né? O que você já pôde perceber, por exemplo,
do Arthur, que é talvez o principal diamante hoje da base do Fluminense. Tem também o João Neto, que teve uma lesão em 2022, mas já é um cara aí também que tem muito prestígio, é um atacante muito bom. Tem o Gustavo Lobo também, tem o Wagner, que são... Estou falando alguns aqui, mas também tem outros milhões de jogadores que o torcedor gosta de acompanhar. Mas sobre esse trio de ataque junto com o Arthur, o que você pode dizer já para o torcedor sobre esses jogadores? Realmente, vendo de perto, já tinha jogado contra esses atletas, mas estando com eles de perto, que dá para você realmente perceber a qualidade que eles têm. Realmente, eles têm muito talento, estão muito motivados no treino. O Arthur realmente é uma joia, um atleta ainda que agora estaria ainda na categoria sub-17, já está jogando há algum tempo no sub-20, então é um meia muito talentoso, muito inteligente. O João Neto é um atacante que pode fazer tanto centroavante como um atacante de lado, é um atleta com muito potencial. Temos também o Isaac, né? O Fernando Diniz já levou ele a alguns treinos, gosta muito do Isaac. O Felipe, que é o nosso zagueiro capitão. Enfim, como vários outros atletas também. Então, realmente, temos muitos talentos e esperamos que eles possam fazer uma ótima Copa São Paulo, representar bem o Fluminense e, no momento oportuno, né, que o Fernando Diniz achar que eles devem treinar um tempo no profissional, eles já fazem isso muito, né? Já existe essa integração com o profissional, então esperamos que eles possam fazer uma ótima Copa São Paulo e, no momento certo, ser lançado no nosso profissional. Realmente, isso é uma das vantagens, né, do Fluminense hoje, é que é essa transição, né? A base está integrada, tudo é um sistema só, e antes realmente não era assim. Hoje faz com que tanto o Diniz ele receba relatório dos jogos da base, saber quem está se jogando bem, quem que não está. Mas mudando um pouco a chavinha agora, falando sobre a sua identidade de jogo, estilo de jogo, vamos dizer assim, né? Como é que você monta, arma os seus times? Você tem um estilo de jogo próprio ou você me adapto mais conforme o adversário? Como é que são os times do Ricardo Rezende? Bom, quando a gente fala de base, a gente tem que adaptar de acordo com o clube que a gente está trabalhando, né? Então, tive muitas conversas com o Antônio, o diretor, com o Guilherme Torres. Então, existe uma metodologia muito clara, né, da forma do Fluminense jogar. A gente vê aí o trabalho fantástico que o Fernando Diniz vem fazendo, né? Uma equipe com muita posse de bola, que controla o jogo. Então, a ideia é formar os atletas que eles possam aproximar ao máximo a forma do Fernando Diniz jogar, porque quando eles chegarem ao profissional, eles já possam estar adaptados. E realmente nós temos talento para isso, né? A estrutura de Xerém é muito boa, né? Essas 2 semanas eu estou praticamente vivendo intensamente, ficando de manhã, de tarde no clube. Existe uma integração muito boa dos departamentos, né? Existe ótimos profissionais. Eu falei do Guilherme Torres, o Marcelo Veiga também, que é o nosso coordenador técnico, é muito experiente, já foi um treinador vencedor no nosso sub-20. O Duílio, que é um ex-jogador, que é o nosso supervisor técnico da categoria sub-20. Então, todo o departamento é muito bom e os atletas têm qualidade e a gente vai trabalhar de acordo com o clube e os atletas estão gostando muito da metodologia. A gente está tendo uma equipe com boa qualidade técnica, com posse de bola, controlando o jogo, porque a equipe do Fluminense vai sempre propor o jogo, porque quando eles chegarem no profissional, eles já vão estar adaptados ao modelo de jogo do Fernando Diniz. Legal, isso é bom, muito bom ouvir. E falando um pouco mais sobre os outros torneios, né? O Fluminense hoje é bicampeão carioca, né? Da categoria sub-20. E tem também 2 grandes competições, né? Que é a Copa do Brasil sub-20 e também a Copa Brasileirão sub-20, claro. E você fez uma campanha, vamos dizer, histórica com o Botafogo, né? Levou o Botafogo à primeira final de Copa do Brasil sub-20 e também já tem o seu currículo, né? O título da Copa do Brasil sub-17, conquistada com o Atlético Mineiro em 2014, se eu não estou enganado, e também a do sub-20 com o próprio Atlético Mineiro em 2017, se eu não estou enganado também. Acho que é isso. E é a sua especialidade, competição de mata-mata? O torcedor pode ficar, vamos dizer assim, entusiasmado, esperançoso, porque a Copinha ela vai depois, né, virando um grande mata-mata, né? Como você falou, realmente eu tive sempre felicidade nos torneios de mata-mata, né? Eu já cheguei a 4 finais de Copa do Brasil, com o Cruzeiro também em 2019, nós chegamos a uma final de Copa do Brasil contra o Palmeiras, uma geração muito boa do Cruzeiro também, onde foi revelado o Maurício, que joga hoje no Inter, Ederson, Jadson Volante, que está no Red Bull Bragantino.
e 2 títulos com o Botafogo, com o Atlético e um vice com o Botafogo. Acho que sim, eu tenho a felicidade nos torneios de mata-mata, então espero que a gente possa utilizar isso também quando chegar o mata-mata da Copa São Paulo, mas que também possa fazer bons torneios nos campeonatos, né, como o Campeonato Brasileiro, né, que a torcida também espera muito, talvez o maior torneio da competição, por mais que a Copinha tenha realmente uma maior visibilidade, que a hora que o profissional ainda está na pré-temporada, então existe muita visibilidade do torcedor, mas a organização do Campeonato Brasileiro, feito pela CBF, é um torneio que ajuda muito na formação dos atletas. Então, espero representar bem o Fluminense, conseguindo aliar a formação dos atletas e também sempre buscando títulos que a grandeza do Fluminense tem que estar sempre buscando conquistar as competições. E nesse período todo, você já trabalhou com algum jogador... Aí agora uma curiosidade, tá? Você trabalhou com algum jogador que hoje está no Fluminense? Só por curiosidade mesmo, algum jogador que você já trabalhou em algum clube anterior, seja Botafogo, Galo, Cruzeiro, está no Fluminense hoje? O Fábio e o Manuel, né? O Fábio na época do Cruzeiro, o jogo que eu assumi interino quando o Mano saiu, né? Até o Mano foi muito bem recebido por ele na época do Cruzeiro, é algo que a gente, como treinador de base, tem que agradecer muito, né? Porque essa vivência e essa experiência de estar ao lado de treinador do profissional, o Mano, os 2 anos que eu convivi no Cruzeiro, ele me recebeu muito bem. Na época do Atlético Mineiro também, o Roger Machado, aprendi muito com ele, espero agora também estar aprendendo com o Fernando Diniz. Então, né, quando a gente voltar da Copinha, quero muito estar perto do Fernando Diniz para poder aprender com ele. Então, falando dos atletas que eu trabalhei, o Fábio, né, quando o Mano saiu do Cruzeiro, eu assumi um jogo interino, o Fábio era o goleiro, o Fred, né, também estava nesse elenco, mas aí eu trabalhei como auxiliar técnico do clube, junto com o Abel Braga, com o Leomir, e o Manuel, zagueiro também. São esses que eu me lembro que eu já trabalhei no Cruzeiro. Mas na base não, né? Na base não. Nenhum jogador que, por exemplo, às vezes a gente sabe que vocês têm sai da base de um, acaba indo para outro clube, mas não teve nenhum outro na base que você trabalhou, né? Não, na base não. Na base, realmente, eu joguei contra os atletas fluminenses. Nós fizemos um Fluminense e Botafogo. Eu até brinco com eles, né? A gente tem um atacante muito interessante também, que é o Lucas, que ele teve uma lesão no joelho e já está recuperando. Eu falei, poxa, Lucas, quando estiver do meu lado, eu quero também essa qualidade, o trabalho que você me deu. Então, mas junto não, só contra, e vendo eles de perto, realmente o Fluminense faz um trabalho fantástico de captação, né? Isso aí tem que valorizar, muito bem organizado pelo Antônio. O que me surpreendeu muito no Fluminense, positivamente, é a organização e a integração de todos os departamentos, né? Psicologia, fisiologia, enfim, as categorias todas próximas. Isso facilita muito em Xerém, desde o sub-10 até o sub-20. Então, você convive com os atletas das categorias mais novas, as comissões fazem reuniões. Então, o Fluminense realmente está no caminho certo, e parabenizar aí, estou muito feliz, espero agregar e continuar aí formando, porque realmente existe uma fábrica dos moleques de Xerém e o Fluminense está muito bem servido com os profissionais que tem na base. Pois é, né? À toa que todo ano aí, pelo menos algumas categorias do Fluminense estão conquistando algumas coisas. E até uma outra questão, né? Dentro de assuntos de base, que ano passado a gente teve as nossas categorias sub-16 e sub-17 fazendo um tour, né? Vamos dizer assim, pela Europa. O Fluminense ganhou todos os torneios que jogou fora do país, todos no Chile, na Europa, na Suíça, foi na Itália e acho que na Holanda, acho que 3 torneios na Europa, depois jogou um no Chile e ganhou também. Qual que é a importância disso, não só para o clube, mas também para os jogadores, para você, Ricardo? E quem é o responsável por esse departamento é o André Medeiros, né, que está no clube há muito tempo, ele que faz esse trabalho de intercâmbio. Ele estava até conversando com ele já pensando as competições que o Sub-20 vai fazer internacional ano que vem. Tem que pensar bem o calendário, porque já tem o Brasileiro, a Copa do Brasil, mas é muito importante essa vivência, né, deles jogar contra escolas diferentes, conhecer culturas novas. Então, o Fluminense sai muito na frente nesse aspecto, os atletas voltam com uma bagagem muito boa. Então, eles são formados como atleta, mas também como cidadãos, né? Como homem, de conhecer culturas novas. Então, uma coisa muito legal que eu vi no Fluminense,
que além da qualidade técnica dos atletas, a capacidade deles também de comunicação, de se expressar, de educar, de ser educado. Então, é um trabalho realmente integrado, completo, que o Fluminense realmente está no caminho certo e a torcida pode ficar tranquila que a tendência é ainda mais melhorar esse trabalho, né? O Mário, nosso presidente, dá todo o suporte, todo o apoio. O seu Rui, que é o nosso vice-presidente do futebol da base, que toma conta de Xerém junto com o Antônio, cuida de todo o trabalho da base. Então, é um trabalho muito legal e eu espero contribuir. Estou muito feliz e espero ficar muito tempo aqui no Fluminense para poder agregar e continuar formando os atletas junto com essa equipe maravilhosa que o clube tem. Legal, legal. Um outro tópico que eu sempre gosto de trabalhar com as entrevistas que eu faço com o pessoal de base é essa questão de formar o jogador não só como jogador, mas como cidadão, como pessoa, né? Ter esse trabalho por trás. E aí eu queria te perguntar se essa parte da área da gestão, né, você acha que ela não só é bem trabalhada no Fluminense, né? Mas vocês acham que os clubes, vamos dizer assim, que jogam o Campeonato Brasileiro Sub-20 da primeira divisão, vocês acham que isso hoje é bem trabalhado no futebol? Eu sei que tem a CBF Academy também tenta explorar bastante esse lado da gestão e da formação, mas eu não sei se realmente tem essa cultura mesmo em todos os clubes assim. Aí uma pergunta até para você que também que já rodou bastante aí, deve saber explicar até bem melhor aí. Realmente os clubes estão buscando essa evolução, né? Já existem vários clubes fazendo esse trabalho com excelência, então o trabalho de formação a cada dia que passa ele está evoluindo mais, a gente já está colhendo frutos agora com essa seleção que a gente tem, né? Quantos atletas formados nas categorias de base, então existem vários clubes fazendo um excelente trabalho, e falando específico do Fluminense, existe toda uma atenção em relação a isso, o Antônio, que é o nosso diretor, preocupa muito com todos esses detalhes. Nós temos assistente social, psicóloga, pedagoga, então toda a preocupação também com o estudo dos atletas, a relação da família, né? Eu cheguei no clube, se você quer saber sobre um atleta, você sabe todo o histórico dele familiar, quem é o pai, quem é a mãe, o que ele está precisando, então existe um cuidado muito grande, porque a gente está falando ainda de jovens, né, que estão buscando seus sonhos, a gente sabe que nem todos eles vão conseguir realmente chegar ao profissional do clube, que o funil é apertado, então o clube preocupa também com o ser humano e em dar atenção, informar eles, porque se eles não jogarem no Fluminense, às vezes podem jogar em outro clube, ou também seguir em outras profissões, né? A gente tem na própria base alguns funcionários que já trabalharam, já jogaram na base do Fluminense ou na base de outro clube, então o clube valoriza bastante isso. Então, é um trabalho louvável, porque a gente quer o resultado da formação, né, do resultado técnico, mas também o clube preocupa muito com a formação do ser humano. E agora que vamos ter aí o Fred como nosso diretor de planejamento, qual que você acha que pode ser não é uma função, mas o que você acha que o Fred poderia fazer, né, nesse sentido de gestão, até para os meninos de Xerém, porque para muitos dele talvez é o maior ídolo, uma grande referência, né? Qual que é a importância que você vê que o Fred pode auxiliar nessa formação desse menino de Xerém? Como você já falou, o Fred é o maior ídolo do Fluminense, né? Uma referência para os jovens que estão aqui. Então, o Fred, sem dúvida, vai agregar bastante, né, no nosso profissional, com toda a experiência que ele tem. O Fred se preparou muito para essa nova função, fez a licença B da CBF, fez outro curso também de gestão. Então, ele vai ser muito importante no profissional e também na integração dos atletas de base, né? Com certeza ele vai estar indo em Xerém também para poder ver os atletas que têm talento. Ele vai estar em comunicação com o Antônio, com o Veiga, com o Guilherme Torres, né, para poder ver os atletas que têm potencial para poder chegar ao profissional. Então, tenho certeza que o Fred, como brilhou dentro das quatro linhas, vai brilhar nessa função. Ele tem uma história maravilhosa no Fluminense, ele é um grande nome para poder ajudar e colaborar muito na nossa formação dos jovens atletas. Verdade, Fred ele tem um carinho especial sempre com a molecada, inclusive a jogada do último gol do Fred para o Fluminense foi do Alexandre Jesus, que acho que você conhece também um pouco, da época do Cruzeiro, né? Que passou para o Martinelli, que é formado em Xerém, para o gol do Fred lá também.
essa semana o Fluminense anunciou o Flávio Tênis, como vai ser o coordenador da preparação de goleiros ali todo do Fluminense. E aí, assim, muita gente não conhece o Flávio Tênis. Eu conheço um pouco, né? Mas queria que você falasse, usar esse bate-papo contigo para você falar um pouquinho sobre o Flávio. Acho que com certeza você trabalhou com ele no Botafogo, né? Quem é o Flávio Tênis? O que pode passar para o torcedor do Fluminense sobre esse cara aí que, pelo que eu apurei, pelo que os pessoas com quem eu conversei, é um profissional mesmo de excelência no futebol. Foi uma excelente contratação que o Fluminense fez, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com o Flávio Tênis quando ele estava no profissional do Botafogo, né? Então, quando eu assumi interinamente 2 jogos, o período que eu fiquei como auxiliar, ele me recebeu muito bem lá no Botafogo. É um treinador de goleiro muito experiente, convivência no Cruzeiro, em outros clubes, formou grandes goleiros. Ele já esteve em Xerém já, então esperamos que ele possa fazer um grande trabalho, ajudando na formação dos atletas, dos goleiros, né, ajudando a detectar os talentos, e que a torcida pode ficar tranquilo que ele vai fazer um excelente trabalho. Realmente, para muita gente que não conhece, eu realmente achei muito legal essa contratação e acho que pode dar muito certo o Fluminense, que tem revelado, né? Revelou o Marcos Felipe, agora também tem o Pedro Rangel, tem também aí o Marcelo Talugo, que também acho que foi o nosso grande revelação no gol nos últimos anos, que a gente acabou tendo que vender ele, já saiu, está lá nos gramados lá da Inglaterra. E, bom, cara, estamos chegando na nossa reta final aqui da nossa entrevista, acho que já deu para sentir um pouco da adrenalina que você já está sentindo em treinar o Flu. E aí eu queria deixar esse espaço final aqui, cara, para você falar, né, dar um último recado para o torcedor sobre o que a gente pode esperar para 2023, tanto na Copinha, tanto no Brasileirão, Copa do Brasil, estadual. O tapete vermelho é seu. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né, de o torcedor estar podendo me conhecer melhor. Claro que no decorrer das competições, do dia a dia do Fluminense, a torcida vai ainda me conhecer melhor. Pode ter certeza que eu vou me dedicar bastante. Nessas 2 semanas estou vivendo intensamente Xerém, estou ficando de manhã e de tarde no clube, fazendo reuniões com os departamentos. Estou muito feliz com esse novo desafio. É uma honra estar aqui na base do Fluminense, então espero já na primeira competição na Copa São Paulo fazer uma grande competição, representar bem o clube e o principal, né? Detectar talentos junto com todo o departamento, formar bem os atletas tecnicamente, taticamente, estar bem integrado com o nosso profissional. Eu quero muito estar perto do Fernando Diniz para poder aprender com ele, né, para acompanhar os jogos no Maracanã. Então, quero deixar o meu legado aqui no Fluminense e viver intensamente, e pode ter certeza que eu vou me dedicar bastante. Estou muito feliz em fazer parte desse clube maravilhoso. Então é isso, pessoal. Tá aí, ó, Ricardo Rezende, nosso novo treinador do Sub-20. Ricardo, boa sorte para você, que você faça um trabalho espetacular com a nossa molecada e que traga o Hexa pra gente. Traga o Hexa, que o torcedor do Fluminense adora a Copa São Paulo, adora ver a molecada jogando. E não só o Hexa, que traga o Brasileirão também, a Copa do Brasil, o estadual, tudo que o Fluminense entrar, o Fluminense entra sempre para ser campeão. Não é mesmo, Ricardo? Tá legal. Combinado, João. Obrigado. Foi um prazer te conhecer. Pode ter certeza que em todas as competições a gente vai entrar forte, vamos buscar o título e a torcida. Espero que a torcida possa acompanhar os atletas, a presença do torcedor no estádio, quem puder acompanhar na televisão, para já ir conhecendo de perto os nossos novos talentos, que eu tenho certeza que eles vão dar muita alegria ao nosso torcedor. É isso, pessoal. Muito obrigado a você aí que assistiu. Realmente não esquece de deixar aquele like, aquele comentário. E vamos juntos fazer uma mídia independente do Fluminense cada vez mais fortes. Naçõestricolores.com, aqui a notícia tricolor, e a gente sempre vai buscar, pessoal. Tchau, tchau!